Estamos novamente aqui com o Netcast, com o Rafa. E aí, Marquinhos? Tudo bem? Rafa, semana passada não deu pra gente concluir todo o assunto com o Pastor Robson, né? Então, cara, tem que fazer a segunda parte. Tem. Com ele não dá pra ser em 30 minutos, né? É muito assunto e a gente acabou desenrolando sobre tanta coisa. Então, se você perdeu o programa passado, tem lá no YouTube. Tem no YouTube, Network Base. Ou então coloca lá Netcast, que aí você vai achar o nosso canal facilmente no YouTube. Então, para você que está assistindo hoje, perdeu a primeira parte do bate-papo aqui com o Pastor Robson, assiste lá quando terminar aqui. E aí você vai entender tanta coisa que a gente conversou na edição passada. Pastor Robson, agora no intervalinho, né? Voltamos. Bora. A gente estava falando sobre o livro Dar e Receber, né? E trazendo tudo isso para um âmbito profissional também, né? Falamos sobre voluntariado da igreja, falamos sobre o líder com um discurso não tão autoritário. E o que mais que a gente pode acrescentar sobre esse livro? Tá falando sobre os doadores, compensadores e tomadores, né? E quando eu estava na outra edição, estava falando da moça que está aqui, a Raquel, né? E eu olhei nela e vi o quê? Profissionalismo. Então, todo gestor que for olhar a Raquel, ele vai ter interesse de trazê-la para onde? Para a sua equipe. Então, quando você está atuando no ramo, qualquer coisa que você está fazendo, a tua postura, ela está aqui como voluntária, mas a postura dela mostra que ela é uma boa profissional. Então, ela está se doando, ela está fazendo de coração. Então, isso deve ser na nossa vida. Em tudo que nós fazemos, esse é o dom dela. A tua voz bonita aí é o quê? Um dom. O Rafael, sabe, ele é líder da network e eu o coloquei nessa função porque ele é bom de relacionamento. O Rafael conhece todo mundo, se relaciona com todo mundo. Ele sabe empreender, ele pega qualquer coisa, ele e a esposa, e vão empreendendo, que eu até me assusto. Eles já me contaram cada história. Então, essa é a beleza do dar e receber. É nós estarmos juntos. E hoje eu quero dizer para vocês, para a equipe que está aqui, para vocês dois, hoje eu estou fazendo o que aqui? Eu não estou dando, não. Porque o pastor é entrevistado. Eu estou recebendo ao ver filhos espirituais crescendo e servindo na casa de Deus. Eu acho que essa é a beleza do dar e receber e de fazer parte do corpo de Cristo. Embora, e você sabe, você já vai puxar essa conversa comigo, que a igreja não é só sobre os cultos, tem muito mais que envolve uma igreja, não é isso, Marquinhos? Você quer conversar? Exatamente, eu falei, né, na edição passada que ia deixar essa pergunta para agora, porque eu não sei quem assistiu a entrevista passada. Quando a gente começou a falar sobre o livro, você falou o seguinte: ele não é um livro cristão, né? Mas ele fala sobre empreendedorismo. Aí na hora já falei, cara, o que o pastor tá lendo um livro que não é cristão? Mas espiritualidade? Mas sim uma visão de empreendedorismo. Qual que é a correlação do universo do empreendedorismo com a igreja? Eu sou pastor, eu sou igreja, né? Porque a igreja somos nós. Mas eu vivo no mundo. E eu tenho que entender o que acontece no mundo. Eu gosto de estar muito antenado em tudo que acontece, né? Naquilo que vai acontecendo, as coisas que estão acontecendo em todos os sentidos, seja na política, seja na economia, seja na mídia. Eu acho que inclusive são os 7 montes da sociedade: educação, artes. Eu acho que como líder eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo. E esse livro foi a aquisição da minha esposa, né? A esposa sabe dificular, viu, gente? É bíblico. Então, ela adquiriu esse livro e ela falou várias vezes para mim: você precisa ler. Você precisa ler. E quando eu comecei a ler, eu comecei a me apaixonar, tanto que eu tenho falado muito do material, porque a igreja, ela tem uma gestão também administrativa. Nós temos um contador, nós temos funcionários de carteira assinada, nós temos hoje uma igreja em Arraias, temos uma igreja lá já avançando um pouco mais em Goiânia, né? Agora a gente está indo para outra fase, começando em Porto Nacional. Nós temos um trabalho social que exige também uma gestão e conhecimento, que é a Base Esportes. Então nós estamos em várias frentes. E eu, como líder, eu preciso ter um conhecimento geral. Eu não domino tudo, mas eu tenho que conhecer daquilo que permeia a relação de administrar, de liderar, de gerir, e isso é muito importante. Senão eu fico só aqui.
com a cabecinha fechada só numa coisa e não vejo o que está acontecendo. E tem empresários fantásticos, as histórias que o autor aqui conta, o Adam Grant, de pessoas que eu não conhecia, mas são extremamente influenciadores e que estão me abençoando e ajudando eu rever algumas coisas em mim como líder. A igreja, a gente tem uma conotação de que a igreja é aquelas 4 paredes, que existe um culto no domingo. Isso. E na quarta-feira também. As pessoas chegam, tá tudo prontinho, organizado, mas o por trás disso aí, a gente entende que também é um empreendimento. É um empreendimento. Né? Existe uma gestão para que as coisas aconteçam. Tem 2 situações. Nós temos hoje 30 ministérios. Ministérios o quê? São equipes. A Networking, a equipe Pets que serve nos cultos, a Base Music, a rede de jovens. Então temos as crianças, que se chama Mini Base. Cada ministério desse tem um plano de ação. Então nós temos uma agenda. Então nada é feito aleatoriamente. Não, amanhã nós vamos fazer isso. Não. Tem uma agenda, tem uma programação. Inclusive tem a planilha de custos. Eu quero fazer um evento tal. O que vai precisar? Que recursos precisamos? E o que você vai fazer para que nós possamos arcar com isso? Quanto que a igreja precisa entrar? O montante é R$1.000. A igreja entra com quantos por cento e quantos por cento o seu ministério vai entrar? O ministério entrar é o seguinte, o que vocês vão fazer? Eu vou vender um doce? Eu vou buscar um patrocínio. Então a gente organiza isso durante o ano. O Rafael, que faz parte da liderança, sabe disso. Nós temos reuniões de liderança, fazemos várias aplicações, falamos sobre a agenda do líder. Então tem essa organização ministerial que a maioria são voluntários, são líderes nas suas áreas de atuação que trazem os seus dons para dentro da igreja. Quando você entra no âmbito administrativo, tem um contador, tem um assistente meu que é pessoal, né? Inclusive eu tenho até um assistente de mídia, ele está aqui, ele faz as divulgações dos cultos, ele trabalha, conta um pouco do dia a dia do pastor, porque as pessoas acham que muitas vezes o pastor só faz o culto. E o que o pastor faz? Né? O resto da semana. O resto da semana. Além dos atendimentos, né? Que a gente apaga muito incêndio, viu, gente? O pastor apaga muito incêndio se você deixar o dia todo. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que planejar. Eu tenho que olhar quem está rendendo mais. Nós temos as nossas outras igrejas. Eu recebo um relatório toda segunda-feira. Quantas pessoas foram ao culto? Tivemos conversões. Então nós fazemos uma avaliação geral. Porque a igreja também precisa de recursos. Nós precisamos falar disso. Era isso que eu ia pegar o gancho. Porque quem está assistindo a gente, e a gente usou uma palavra empreendedorismo na igreja, tratada muitas vezes com um estilo de uma empresa, às vezes fica, mas não soa muito, digamos, capitalista. Soa mal. Soa mal. Principalmente porque, assim, a gente, vamos ser sinceros, né? Muita gente tem dificuldade de falar assim, vou dar o meu dinheiro para a igreja. Preconceito. É natural, e vocês que fazem parte sabem que eu lido com isso com muita naturalidade, né? Eu entendo que essa questão de ser um doador, aí eu digo financeiramente, de você, ou seja, o dízimo ou uma oferta, é uma questão que Deus coloca no coração da pessoa. Eu não tenho papel de obrigar ninguém e nem de ficar persuadindo alguém a isso. O meu papel é ensinar a palavra de Deus e gerir com integridade aquilo que Deus colocou na minha mão. Os nossos funcionários são registrados, todos recebem em dia. A nossa igreja compra em qualquer lugar nessa cidade porque nós temos um bom nome, uma boa referência. Eu acho que isso faz parte do caráter cristão, da boa índole. E isso faz com que você tenha credibilidade naquilo que você faz. Por exemplo, nosso funcionário tem férias, tem 13º. Quando alguém sai, é feito um acerto. FGTS, com certeza. Nós temos impostos junto à prefeitura, que nós também obedecemos, INSS. Então tem várias coisas. A isenção que fala-se da igreja é sobre os valores de entrada, mas que não paga impostos acerca disso. Mas as demais responsabilidades nós respondemos corretamente e procuramos fazer isso. Como se fosse uma empresa comum. Claro, a igreja, por exemplo, tem uma van, nós temos que gerir. Tem o IPVA que tem que pagar. O seguro dessa van. A igreja tem um carro, nós temos que gerir isso, entendeu? Então são várias coisas que norteiam o que a gente senta. O que nós vamos fazer agora? Vamos construir isso.
O que é mais importante nesse momento? Aí nós vamos fazer uma avaliação. Temos muitas crianças e as nossas salas não comportam as crianças. Então nós temos que focar para lá. Aí vem o pessoal da música e fala assim, pastor, nós precisamos de uma bateria. Como aconteceu recentemente. Gente, prioridade agora é as crianças. Aí chega o pessoal da mídia, né? Tem muitos aqui da mídia. Pastor, precisamos de uma câmera não sei quantos K para ficar melhor. Falei, gente, dá uma segurada que agora nós estamos focados nas crianças. Então, eu tenho que ver aquilo que precisa de urgência, aquilo que precisa, pode esperar mais um pouco e especialmente aquilo que foi colocado no plano de ação. E no meio do caminho, por exemplo, a nossa igreja cresceu, assim, esse ano, chegaram de janeiro até agora março, mais 100 pessoas. Isso muda. Muita gente. Porque com essas famílias chegaram o quê? Crianças. Então, nós precisamos mudar, tanto que a gente teve que iniciar um terceiro culto. Esse terceiro culto teve que ser muito analisado. Por quê? Porque é cansativo, como falamos já, são voluntários. Muda toda a maneira de você organizar uma igreja. Entendeu? Então, temos funcionários, por exemplo, de limpeza. Já mexe com eles, porque eles têm que estar lá para limpar a igreja no domingo, eles têm que limpar, deixar limpo para o culto da manhã, de domingo, e depois eles têm que estar lá para limpar. E nós temos que gerir isso, porque se eles foram no domingo, eles têm que ter um domingo de folga, pelo menos. E nós entendemos isso. Eles têm que ter uma folga na semana. E existe isso. Isso tudo é feito administrativamente. Você olha a igreja. Como que é feita a limpeza da igreja? Isso tem uma organização, tem um plano. Limpa isso, limpa aquilo. Quanto de produto vai para cá? A gente faz essa avaliação. Recentemente eu falei, gente, estamos gastando muito com produto. O que está acontecendo? Vamos buscar novos fornecedores. Tem uma gestão. Vamos buscar não são anjos que administram. Por que a nossa conta... Aí aumentou mais um culto? O que aumentou, Marquinhos? A conta de energia. Ah, com certeza. A conta de energia aumentou. Aí aumenta outra coisa, porque nós damos lanche para os voluntários. Então tem mais um custo, porque agora tem um lanche para quem fica nos 2 cultos. Isso tudo precisa de gestão. Aí eu já pedi para levantar quanto fica um lanche para tantas pessoas. Como que vai ficar isso? Como que vai ficar aquilo? Então são várias situações que a gente tem que ir administrando ao longo da jornada, que não é restrito a subir e pregar, né? Que é a coisa que eu sou apaixonado em fazer, pregar a palavra de Deus. E eu digo que eu sou apaixonado mesmo em preparar o sermão, não é nem estar lá em cima falando, é no preparo que eu sou apaixonado. Mas eu fui aprendendo e entendendo que essa parte é inerente ao chamado pastoral, né? Inclusive os cursos de teologia hoje, os mais atuais agora, né, eles já falam sobre administração, sobre gerir, sobre a igreja estar organizada, sobre você ter um contador que vê as coisas para você, faz as declarações, porque nós temos que prestar conta. Exatamente. Aí tem uma coisa, como é que o lugar cresce, por que está sendo abençoado? Gente, passa por esses detalhes. Não é só o que acontece no domingo. A ordem da essência se aplica aí também? Isso, com certeza. Não é só, exatamente, não é só usos e costumes, tem que estar assim, tem que estar assado, a roupa tal. Tem uma conduta no secreto que ela é muito mais importante do que aquilo que eu vivo em público. Então eu, e vocês fazem parte da igreja, vê que eu faço questão de prestar contas daquilo que nós estamos fazendo. E a igreja precisa ser abençoadora da sociedade. Nós começamos um trabalho social agora, com crianças lá na região norte. Alguns pagam a mensalidade, que tem condições. Aqueles que não têm, é custeado lá a manutenção por nós, pela igreja. Gerou uma outra administração, porque daí você teve que contratar educador físico. Psicólogo. Tive que enviar alguém lá só para gerir esse trabalho, né? Um pastor só para aquilo, uma secretária só para lá. Tivemos que formar uma associação, um novo estatuto. Então você tem que ter o quê? Advogados. Então eu pego um documento, lê para mim aqui, qualquer contrato de locação. Eu peço para o advogado ler, às vezes pode ser o mais simples, lê para mim aí, tá tudo ok? Posso assinar? Tá? Não, tá ok, pode assinar. Então são coisas que você precisa estar ligado no dia a dia da igreja. Então você tem que olhar, por que o ministério tal não está crescendo? Isso faz parte do dia a dia, eu faço uma avaliação, o que está acontecendo? O Rafael já recebeu mensagens minhas, Rafael, o que nós podemos melhorar? O que nós podemos fazer? O que está faltando para você? Então tem tudo isso. E aí,
queridos, tem a parte também do que você tem que se preocupar com a vida da pessoa, o casamento. Por que o filho do lado do irmão é meio agitadinho no culto? Porque então você já vai fazendo outras leituras. O irmão que está com um problema financeiro, aí você tem que... O que está acontecendo, meu irmão? Como é que você está administrando? Então, é apaixonante essa missão pastoral, né? Porque você empreende. Eu não sou formado em psicologia, mas você acaba sendo um psicólogo. Eu não sou arquiteto, mas tem arquitetura. Eu não sou engenheiro, mas tem engenharia, né? Administração. Então, é tudo um pouco que ocupa você muito, né? É todos os dias há um expediente. Então, tem várias coisas que a gente vai gerindo para que a coisa ocorra da forma, acima de tudo, que Deus quer, né? Que Deus nos direciona para que seja assim. Então é isso, Marquinhos. Tem um dia a dia, um expediente, né? Que a gente tem que pagar contas, a gente tem uma planilha, tem custos, né? Esse mês mesmo eu falei, gente, apareceu muito custo que não estava planejado. Aí o que eu fiz? Nós fizemos um documento. Tudo aquilo que é feito na igreja, o Rafael já viu, tem que preencher o que, para quê, por quê, quanto custa e anexar 3 orçamentos. Só será adquirido depois disso. Porque, como estamos crescendo muito, se nós não lidarmos bem com isso agora, daqui a pouco a gente se perde. E aí que a gente começa a fracassar pela má administração. E é uma coisa interessante na base, eu que acompanhei desde o início, cheguei lá, ainda tinha poucos membros, né, perto do que tem hoje, é que a base... Não tinha nem 100, né? Tinha não. O conceito de organização da base, ela já vem desde esse tempo. Sim. E uma coisa que eu bato muito na tecla com empresários é que eles deixam, ou eles querem se organizar só depois, ou eles pensam em se organizar só depois que já está grande e aí não consegue mais se organizar e por isso fecham. Isso. E o senhor desde sempre prezou pela organização e a excelência no... Quando nós mal começamos, então, isso é natural. No começo, eu lavava o banheiro, eu limpava a igreja, né? Nós estávamos num espaço menor, fazia tudo isso, né? Pastor Patrick está comigo desde o início, junto nisso aí sempre. Aí quando foi indo eu falei assim, e eu fazia tudo, eu era o administrador, eu fazia tudo. Aí eu entendi, eu falei, eu preciso de uma secretária. Aí a primeira coisa eu trouxe alguém, inclusive um adendo aí, um parênteses. Eu entendo que líderes precisam investir em pessoas e os líderes estão investindo em coisas. Gestores que estão me assistindo, invistam em pessoas. Eu já enviei para vários lugares líderes, vai lá aprender isso, vai fazer isso, uma passagem. Isso não é um custo, isso é um investimento que a gente faz na vida de alguém. Então eu trouxe uma secretária, a Aina, 18 anos, não tinha experiência nenhuma, e ela foi aprendendo e a gente foi lapidando, porque era melhor contratar alguém que já tinha experiência no mercado. Só que eu trouxe alguém que era filha, e a gente foi lapidando o diamante bruto. Depois... pastor Gilvan, contador, passou o tempo. Antes disso, não dava mais pra gente ficar limpando a igreja. Então tivemos que contratar uma pessoa para fazer a limpeza. Aí trouxe o pastor Gilvan. Precisávamos de ter alguém ali no administrativo e ele é contador. Ele veio para a equipe interna. Depois entendi que a equipe de música tem um movimento muito grande. Então trouxe o líder da música para estar internamente. Ele trabalha meio expediente, ele é arquiteto também, ele pode fazer as coisas dele, mas está ali junto conosco, servindo. Então a gente foi mexendo, depois entendemos que precisávamos de alguém para fazer as artes. Então trouxemos alguém para cuidar da mídia. Tudo isso internamente. Então nós fomos trabalhando uma equipe, na medida que a igreja cresceu, entendia, nós podemos melhorar isso. Quando trouxe o Mateus à época para fazer artes, aí é lapidando o diamante bruto de novo. Ele fazia ele nem mexia com isso. Foi aprendendo e aprendeu na igreja, né? Eu digo, Mateus, nós somos as suas cobaias. E hoje o Mateus atende várias empresas. Ele não está mais na igreja, ele atende a igreja e aí nós pagamos para ele por fora como MEI. Uhum. Mas o Mateus é um fruto da igreja.
Ele trabalhou lá, aprendeu lá, Matheus, essa arte tá feia, muda isso. Hoje o Matheus atende todo mundo. O padrão de qualidade dele é altíssimo. Entendeu? Mas isso nasceu aonde? Lá. E eu fico feliz quando vejo que ele tá fazendo isso. Fala aí, Marquinhos. E eu peguei o seu gancho aí, pastor, você estava falando sobre investir em pessoas. Eu já ouvi você falando na igreja um negócio assim, a base, uma família para pertencer. Eu estou trazendo aqui agora, lembrando no ponto de vista do empreendedorismo. Você que é funcionário ou você que tem um negócio, a gente acaba passando mais tempo no trabalho do que em casa, na grande maioria das vezes. E esse conceito de uma família para pertencer, como que eu posso trazer essa atmosfera para dentro do meu trabalho? Para que a equipe entenda, assim como nós, como voluntários, entendemos que estamos ali por uma causa maior e que aquilo nos traz algo positivo, como que eu posso trazer essa atmosfera, né, de uma família para pertencer, não só na igreja, mas no meu trabalho, onde eu convivo, onde eu sou líder, onde eu sou liderado, como trazer isso? Acho que entra muito naquela questão da linguagem autoritária. Ou, aí todo mundo já conhece um pouco dessa história, a diferença do chefe para o líder, né? Você precisa criar um ambiente de harmonia onde você está. Todo mundo quer estar num lugar que tem harmonia. Seja na igreja, seja em qualquer ambiente, você quer estar bem. Então, no ambiente corporativo, é um ambiente competitivo. Nós estamos ali para trazer o quê? Resultados. Todo mundo quer trazer resultado. Se nós não fizermos as pessoas se sentirem bem naquele ambiente, um café da manhã para todo mundo, vez ou outra, todo dia não dá, mas de vez em quando. É isso que eu ia falar, porque às vezes acho que, vou fazer uma festa de confraternização, final de ano, dou um mini panetone para cada um e tá tudo certo, né? Assim, né? Eu, vez ou outra, faço um café na minha casa. Convido os meus líderes, não tem como eu convidar a igreja toda. Mas eu convido os líderes e falo, gente, vamos tomar um café. Eu partilho decisões também, Marquinhos. Eu acho que nisso que você perguntou, é importante você criar um clima de harmonia na sua equipe. Você não pode ser centralizador e nem decidir tudo. Às vezes vamos fazer uma aquisição, há pouco tempo ficamos prestes a fazer uma grande aquisição na igreja. Eu chamei todo mundo e ouvi a opinião. Quando eu tenho um projeto, a gente faz esse projeto, geralmente eu tiro do ambiente, é uma estratégia legal. Eu levo para um hotel, eu levo para um coworking, eu levo para um ambiente diferente e apresento o projeto, falo, gente, o que vocês acham disso aqui? Por quê? Aí as pessoas se sentem o quê? Parte. Então a gente tem o conselho ministerial, a gente tem o conselho administrativo, temos a liderança ministerial, e isso faz o quê? Porque é importante você se sentir valorizado. Você está num lugar que ninguém está nem aí para você, isso é muito ruim. Exatamente. E isso é o sentido de família. De família. Você está perto, tem pessoas, por exemplo, que fazem parte da igreja que talvez nunca falaram comigo. E eu procuro fazer isso com alguém, com você ou com outro, que vai reverberar em alguém. Eu não estou lá, mas é como se eu estivesse. Porque você reproduz o nosso estilo de igreja. Isso é ser uma família para pertencer. Nós cuidamos e amamos uns dos outros. Somos diferentes, mas nos amamos. Agora, no sentido corporativo, talvez mas negócio de amor no sentido corporativo, mas zelo e se preocupar com a dor do outro é importante. E muita gente pensa que amor é um sentimento e até romantiza essa palavra, mas na verdade o amor ele pode ser uma decisão. É você optar por dar uma segunda chance a um servidor, né? Perceber, entender o lado dele, né? Isso mesmo, Marquinhos. É importantíssimo a pessoa entender o que o outro está sentindo. A oportunidade. Eu acho que quando você é um gestor, você abre portas para as pessoas. Para finalizar, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... A gente já falou da gestão da igreja e tudo, mas o que os nossos empresários que estão nos assistindo nesse momento pode aprender também com esse empreendedorismo social que é feito na igreja? Todas as igrejas, né, você vai ver que ela faz algum tipo de ação, um trabalho social. Seja um café com oração aqui no ponto de ônibus, é um trabalho social. Mas você olhando na vertente empresarial, é importante os empresários entender o quanto isso é importante. Isso é uma doação, isso é você estar olhando um trabalho social e dizer, eu vou fazer parte disso, eu vou investir isso.
nisso, eu vou tirar uma pequena porcentagem aqui e vou ajudar isso, porque isso, inclusive aos olhos da sociedade, é muito bom. Você olhar uma empresa que participa dessas coisas, que está envolvida nessas ações, isso traz uma credibilidade, também mostra o coração da empresa. E não pode ser algo, o que eu vou ganhar com isso? Aí você vai entrar no compensador. Nesse momento eu te chamo para ser um doador. Você olhar situações, existem vários trabalhos de filantropia que precisam de apoio, de empresários, né? Trabalhos com crianças, com mulheres. Eu acho que vale a pena, você que é empresário, se aprofundar sobre isso. Quem sabe você que tem condições, começar um instituto, começar uma associação, empreender algo nesse sentido. Isso faz bem. Nós começamos agora um trabalho social, já citei aqui a Base Esportes, mas quando eu vou lá e vejo aquelas crianças correndo e elas abraçam a gente, para mim aquilo ali vale mais do que qualquer coisa. Tio, e a gente faz aquilo de coração. E é bom entender uma coisa, é a igreja que está trazendo o aporte, né? Então, quando eu digo igreja, é todo mundo que faz parte, né, que está lá doando, ofertando na igreja, ele está fazendo parte desse trabalho social. Então isso é fantástico. Então fica essa dica para você que é gestor, se você puder fazer isso, eu te aconselho aí que você faça, que você vai se sentir bem e vai abençoar pessoas. Não existe nada melhor do que isso. Pastor, então eu já queria te agradecer, né, por estar conosco. A gente aprendeu muita coisa, trocamos ideia e eu sempre costumo deixar esse último espaço para que os nossos convidados possam falar um pouco sobre as suas redes sociais e fazer os convites. Então a gente deixa aí esse espaço para você convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais a Base Church. O meu Instagram é Robson Correia Oficial. Então você chega lá, você me acha, da Base Church Palmas. Então você vai ver muita coisa que a gente está fazendo, empreendendo no reino dos céus. A igreja é o reino dos céus aqui na terra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que somos nós, né? E feliz demais de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu sou muito falante, eu sei disso, mas foi muito bom, estou muito feliz. Parabéns a toda a equipe que esteve junto aí e vamos para cima. O melhor está por vir. E termino dizendo algo para você. Sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Forma uma grande equipe que você vai ter sucesso. Uau! Obrigado, pastor. Que Deus abençoe cada vez mais a Base. E a gente finaliza por aqui dizendo dos nossos parceiros. Nosso parceiro, que é a Lumos Filmes, para que tudo isso aqui aconteça, seria imprescindível sem a parceria que nós temos com ele. Então, tudo sobre audiovisual, a Lumos Filmes faz por você. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Rafa. E se você gostou da história, você quer ser um doador também, a sua empresa quer investir no Netcash, rapaz, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente sempre precisa de ajuda, porque a gente pode levar esse podcast a outros lugares, a alcançar outras pessoas, e através da sua parceria, a gente pode alcançar mais pessoas ou empresas que estão começando, empresas que precisam sair, às vezes, de um determinado problema. Com os nossos convidados, investindo no programa, você pode ajudar outras pessoas. Então tá aqui o espaço. Sim. Qualquer coisa, Netcash, né? É isso aí, @Network Base. Network Base, procura, você vai falar com o Rafael, com a equipe lá. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E fica o convite para os próximos episódios acompanhar aqui, porque nessa mesa a gente vai falar sobre muita coisa bacana no universo do empreendedorismo. Isso aí. Até a próxima.